Olá, aqui é o professor Leandro Campos, vamos lá, comentando questões da banca CESP sobre direitos e deveres individuais e coletivos às espécies, né? Aí os incisos do artigo 5º. Primeira questão, a ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático de Direito revela a hipótese de crime inafiançável e imprescritível. Tá certo. Inafiançável e imprescritível, ração, que é o racismo, e a ação de grupos armados são inafiançáveis e imprescritíveis. Já o H3T, hediondos, tráfico, tortura, terrorismo, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, que são formas de perdão, né? Graça ou anistia. Então, mas todos eles são inafiançáveis. Mas imprescritível, inafiançável e imprescritível, racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático. Beleza, certo. 2. O habeas data não é meio adequado para se obter vista de processo administrativo. Olha só, isso aqui é uma decisão do Supremo. Eu trouxe a decisão aqui, tá? Isso aqui tá certo. O que é obter vista de processo? Olhar o processo. Se você tem um processo físico, por exemplo, hoje em dia processo judicial é tudo eletrônico, processo administrativo, na grande maioria também tudo eletrônico. Mas você imagina um processo físico, você tem que ir lá na repartição, olhar o processo, ter vista do processo. E a autoridade ali, né, o servidor ou quem quer que seja, que esteja sob a responsabilidade daquele processo, te impede de ter vista no processo, que é um direito seu. E aí o Supremo entendeu que o habeas data não é um instrumento hábil, adequado para obter vista no processo. Ele entende que nesse caso, melhor seria um mandado de segurança. Olha aqui a decisão. A decisão 2010, né, já até antiga, a ministra Ellen Grace, que já se aposentou inclusive. A ação de habeas data visa a proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. O habeas data não se revela um meio idôneo para obter vista de processo administrativo. Porque vista no processo administrativo, você pede um processo para uma licença, por exemplo, você quer ver o andamento do processo. Isso não tem nada a ver com proteção à privacidade do indivíduo, nem dados pessoais falsos e equivocados. Então o Supremo entende que esse não é o meio adequado, né? Se você não quer, se você não consegue ter vista no processo, você pode entrar com mandado de segurança, que é um direito líquido e certo seu de ter vista no processo, mas a habeas data não se presta a isso, não é o veículo adequado, beleza? Então aqui está certo, não é o meio adequado. 3. É vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É errado, é garantido, né? Assistência religiosa nas entidades civis e militares, sim, de internação coletiva. Você vai no presídio, tem uma capelinha, tem um pastor, tem tudo lá. Então é garantido, é errado. 4. A prestação de assistência religiosa em instituições de internação coletiva, sejam elas de natureza civil ou militar, é proibida em virtude do princípio da laicidade. Errado. O Estado é laico, mas as pessoas não são. Elas têm as suas religiões, eu tenho a minha, você tem a sua, e se você não quiser ter também, não tem problema nenhum. Mas é garantido, sim, a assistência religiosa nas instituições. Esse concurso aqui, ó, Tribunal de Contas do DF, né, 2023, para analista. E a anterior também foi Tribunal de Contas do DF, 2023, mas foi para auditor. Então, assim, para duas carreiras diferentes, né, no mesmo concurso, basicamente a mesma pergunta, só com outras palavras, né, trazendo a mesma resposta. Né? Interessante, né? Ainda TCDF, né? Para que seja publicada uma biografia, não é necessária autorização prévia do indivíduo biografado, das demais pessoas retratadas e nem dos seus familiares. Isso é decisão suprema. Já há muito tempo, muito antiga. Isso faz parte da liberdade de expressão. É lógico que, se o autor, né, que está fazendo a biografia, ofender a liberdade, ofender a honra, seja lá o que for, né, o bom nome e tudo mais
da pessoa biografada, de familiares ou outras pessoas retratadas, ele vai ter que responder por isso, até porque não é um direito absoluto. Mas o Supremo falou, olha, não precisa de autorização, né? Então, uma questão até envolvendo Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos, a biografia do Roberto Carlos entrou com processo. Se não me engano, foi isso aí. Ele entrou com processo dizendo: olha, para escrever uma biografia sobre mim, você tem que me pedir autorização, né? Aí o Supremo disse que não, né? Isso é liberdade de expressão. É lógico que isso não é absoluto, né? Se a pessoa causar um dano à pessoa biografada, o autor, né? Causar um dano à pessoa biografada, ela vai ter que responder, inclusive por danos morais e tudo mais. Mas teve não só o caso do Roberto Carlos, tiveram outros aí também. Então, vamos lá. Então, tá certo. O direito à vida, quando estiver em aparente colisão com outros direitos fundamentais, prevalece por se revestir de caráter absoluto. Não. Nem a vida tem um direito absoluto. Porque a pessoa pode. Uma pessoa pode matar o outro em legítima defesa. Mas o direito da outra vida da vida da outra pessoa que morreu, não tem aí a proteção do Estado? Tem, mas no choque entre duas vidas, né? Aí ele está agredindo, está fazendo coisas erradas e pode matar em legítima defesa. Então o direito à vida também é um direito relativo, né? Se você tiver uma outra vida ali, então você tem que, né, equilibrar. Então é relativo, é errado. 7. É possível condicionar. Deixa eu ver aqui um negócio. Tá. 7. É possível condicionar a desfiliação de um associado à quitação de débito dele referente a benefício adquirido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa, como forma de evitar enriquecimento errado. Ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado. Uma associação que condiciona a saída do seu associado ao pagamento de uma multa ou a quitação de um débito qualquer, tá, é inconstitucional, tá? Ninguém é obrigado se for esse o caso, o que a associação pode fazer? Ela não pode negar a desfiliação. Ou a pessoa será desfiliada. Depois, lógico, essa associação ela pode entrar com um processo na justiça para buscar os valores que ela entender cabíveis, né? Dentro do seu direito. Agora, segurar o associado, né, como uma forma de forçar o pagamento de alguma coisa, não pode. Tá? Então está errado. 8. Dada a natureza confessional do direito, é constitucional, já está meio que esquisito aqui, é constitucional lei estadual que estabeleça a obrigação de que escolas e bibliotecas públicas possuam um exemplar da Bíblia Sagrada. Errado. Também teve decisão do Supremo, não trouxe a decisão aqui, não trouxe. Primeiro, o que é a natureza confessional? É uma religião específica, né? O direito ele não tem natureza confessional, ele é não confessional, ou seja, é a laicidade do Estado, né? Então só por isso aqui já estaria errada a questão. E mais ainda quando fala que, não lembro qual foi o Estado, mas aconteceu isso, uma lei de um determinado Estado obrigou que as escolas e bibliotecas públicas tivessem o exemplar da Bíblia Sagrada, uma obrigação. E isso foi considerado pelo Supremo como uma lei inconstitucional diante da laicidade do Estado, da natureza não confessional do direito. É como se você obrigasse uma pessoa que não é cristã, né, a permanecer ali com aquela Bíblia, sei lá, com a Bíblia e tudo. Uma pessoa que é de outra religião, né, que não segue os escritos sagrados e tudo. Então ele fala, olha, é inconstitucional, né? Tudo bem. Então aqui, ó, errado. 9. Em casos de manifesta ilegalidade da ação estatal, o mandado de segurança pode tutelar direitos protegidos pela ação do habeas corpus? Não. O mandado de segurança ele é cabível quando há um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Se é um direito amparado pelo habeas corpus, vai o habeas corpus. Se é um direito amparado pelo habeas data, vai o habeas data. Se é um direito que não pode nenhum nem outro, quer dizer, não diz respeito a direitos de locomoção do habeas corpus, nem a informações pessoais ou registro dessas informações ou consertar as informações equivocadas que cabe ao habeas data, aí então vai caber o mandado de segurança. Mas onde couber habeas corpus não pode mandado de segurança, então está errado. 10.
É vedada a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião, certo, né? Um estrangeiro entra aqui fugido do seu país de origem porque ele praticou um crime de natureza política ou um crime de opinião, enfim, né? Mas ele é o caso de Angola, né? Que guerra civil, né? O grupo que perdeu fugiu para o Brasil, o grupo que ganhou estava lá e a guerra civil aconteceu, né? Crimes foram cometidos, mas em nome do Estado, né? Não um crime comum. E aí Angola pediu a extradição dos seus pares e o Brasil negou e concedeu asilo. Então é um dos casos, são vários, né? Agora, extradição de estrangeiro por crime comum, aí tudo bem. O crime que ele praticou aqui foi um crime comum, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com crime de opinião, não tem nada a ver com ideologias políticas. Aqui é um crime, ele matou uma pessoa, ele roubou o carro, aí é outra história, né? Matou uma pessoa, se for dentro de se for crime político, que às vezes cabe, né? Existe homicídio por crime político, né? Aí é outra história, tem que analisar com muito carinho, muito cuidado, né? Para não conceder uma extradição ou não conceder uma extradição quando deva conceder. Mas tá certo aí, é vedada a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 11. É constitucional lei que estabeleça quaisquer qualificações não previstas na Constituição para o exercício de trabalho oficial. Essa questão é interessante, né? É inconstitucional a lei que estabelece qualificação não prevista na Constituição? Errado, é constitucional, porque a própria... Isso aqui também deu muito pano para manga, tá? Nas redes. A Constituição Federal, ela confere à lei a possibilidade de trazer qualificações não previstas na própria Constituição com relação a trabalho, ofício ou profissão. O que ele diz? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, salvo naqueles que a lei vai regulamentar. Então, a própria Constituição ela não traz essas qualificações, ela dá isso à lei, e a lei vai trazer as qualificações. Aí vem a questão dizendo, é inconstitucional uma lei que vai estabelecer uma qualificação não prevista na Constituição. Quer dizer, a Constituição não prevê qualificação nenhuma. Muito pelo contrário, ela dá isso para a lei. Aí a lei vai trazer essas qualificações que não são previstas na Constituição. E essa lei é constitucional, porque a própria Constituição conferiu isso a ela. Isso aqui é muito legal. Muita gente se debatendo aqui, mas é isso aí, né? A questão está errada, o gabarito é esse mesmo. E vamos embora, vamos lá. 12. Mediante prévio aviso à autoridade competente e desde que não frustre reunião já convocada para o mesmo local, um grupo de pessoas pode se reunir pacificamente na esplanada dos ministérios. Vamos lá. Prévio aviso, não é direito de reunião, né? Você avisa, né, que você vai se reunir previamente, né? Um prévio aviso, beleza? Desde que não frustre outra reunião que já foi convocada para o mesmo local. Tudo bem também. Um grupo de pessoas pode se reunir, é uma reunião pacífica, beleza? Agora, na esplanada dos ministérios, o que é a esplanada dos ministérios? Aquele gramadão grandão entre os ministérios até chegar ali no Congresso, né? Até chegar à Praça dos Três Poderes. Pode fazer uma reunião ali, né? Lógico que pode. Todo ano, todo mês tem. Lógico que pode. Então aqui tá certo. Pô, quem nunca viu ali naquele gramado enorme ali, né? Entre os ministérios, né? Até você chegar na Praça dos Três Poderes. Começa ali na igrejinha, na catedral, e vai indo. Aquele gramado, o que mais tem é manifestação ali, é pacífico e é direito constitucional, tá tudo certo. Seguindo os requisitos, né? Ok. 13. Não estou falando que pode quebrar, né? Aí é outra história. 13. É lícita a entrada na casa de uma pessoa sem o seu consentimento, se o objetivo dessa ação for prestar socorro. Certo. Certo. Entrar na casa da pessoa, nem está falando aqui questão de dia ou noite, né? Está falando entrar na casa de uma pessoa. Sem o consentimento dela, desde que seja para prestar socorro, flagrante e tragédia, né? Desastre. Então há um flagrante, há um desastre, ou para prestar socorro, pode entrar sem o consentimento da pessoa, não tem problema. Agora, com mandado judicial, né, que é uma quarta possibilidade, com mandado judicial só pode de dia.
tá? Não pode de noite. Esses aqui, socorro, desastre ou flagrante, pode ser de dia, pode ser de noite. Ele nem entrou nessa questão aqui, tá? E aqui tá certo, né? Se mesmo que ele colocasse de dia ou de noite, estaria certo também. Porque prestar socorro pode ser qualquer horário. Imagina, prestar socorro de madrugada, não ter que esperar 6 horas para te prestar o socorro. Não tem lógica. 14. Os direitos já garantidos e pertencentes ao patrimônio jurídico de alguém somente podem ser desconstituídos em função da promulgação de novas leis. Errado. Um direito que é garantido é direito adquirido. Aí a lei que concedeu esse direito foi revogada, porque houve a promulgação de uma outra lei que revogou a anterior. E aí você perde os direitos? Não. Se você já constituiu, se você já adquiriu, já preencheu todos os requisitos para ter o direito sob o palio, sob a vigência daquela lei, você tem direito adquirido. Aí vem uma lei nova, ela não pode prejudicar o seu direito adquirido. A própria Constituição expressa isso. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. O grande exemplo é a Previdência, né? Você preenche todos os requisitos para se aposentar sob a vigência de uma lei, e aí você decide não requerer a sua aposentadoria, fala, vou continuar trabalhando mais um pouco, porque na hora de me aposentar eu ganho um pouco mais. Eu já tenho direito, se eu quiser, eu posso fazer isso agora, mas eu não quero. Eu quero trabalhar um pouco mais para ganhar um pouco mais também, sei lá. Aí vem uma lei e revoga essa lei sob a qual ele conseguiu o direito. Bom, a lei nova não vai ofender o direito que ele já adquiriu. Se ele não tivesse preenchido todos os requisitos que a lei estava prevendo para adquirir o direito, aí tudo bem. Veio uma lei nova e olha, vamos trazer aqui uma forma de transição de uma lei para outra para que seja melhor para você. Agora, no momento em que ele já adquiriu o direito, ele só não exerce porque ele não quer, vem uma lei nova, não vai prejudicar o direito adquirido dele. Então, os direitos já adquiridos e pertencentes ao patrimônio jurídico de alguém somente podem ser desconstituídos em função de uma promulgação de uma nova lei? Não, a promulgação da nova lei não vai desconstituir o direito garantido, o direito adquirido, que ele já garantiu. 15. Por força constitucional, os direitos fundamentais gozam de prioridade absoluta sobre qualquer interesse coletivo? Não. Visto que o Estado existe para proteger direitos naturais, como a vida, a liberdade, não. A propriedade pode cair para uma desapropriação, né? A vida também, a liberdade pode cair se você for preso, lógico. Então é errado, né? Errado. Os direitos fundamentais eles não têm uma prioridade absoluta. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. E mesmo em face do interesse do Estado, vai ter que ponderar os direitos aí. Então tá errado. Aqui, tá. 16. O direito de resposta, direito de propriedade, sigilo de correspondência, bem como o direito à honra e à imagem, são exemplos de direitos fundamentais, sim, que têm como titulares as pessoas físicas, sim, não se estendendo às pessoas jurídicas. Claro que se estende às pessoas jurídicas, né? A pessoa jurídica tem propriedade, às vezes o carro é da empresa. Você vai lá no documento do carro, está lá o nome da empresa, não é seu, pessoa física, é da empresa, né? O prédio, né, o imóvel é da pessoa jurídica. O direito de resposta, uma pessoa jurídica que é demandada aí na justiça, tem contraditório, ampla defesa. O direito de resposta sobre algo que foi falado sobre ela. Tem, lógico que tem. Né? Não é só pessoa física, não. Pessoa honra também a boa imagem dessa empresa, né? Dessa sociedade empresarial, por exemplo, que é uma pessoa jurídica ante o mercado de consumo. Então, é claro que tem a imagem dela. Tem, aqui está errado, né? Não é só pessoa física, não. Pessoa jurídica também tem. 17. Qualquer cidadão é parte legítima para propor mandato de segurança coletivo? Não. Que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o Estado participe, ou ainda que atente contra a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Ele está falando isso tudo aqui, mas isso aqui é para ação popular, né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Mandado de segurança coletivo não cabe ao cidadão, cabe
aos partidos políticos com representação no Congresso, sindicato, entidade de classe, associação constituída há mais de um ano. Então isso é mandar, e para eles são os legitimados, né, para mandar de segurança coletiva. Aqui é cidadão, para esses casos aqui, cidadão é ação popular, então tá errado. 18. A Constituição assegura o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, certo? Tá certo. Inciso 79 do artigo 5º. 19. É imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente, nos termos da legislação de regência. Ó, tá certo aqui também. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui eu trouxe, tá? O julgamento, a tese. Aqui é o seguinte: imune ao pagamento é imunidade, porque está previsto na Constituição, né? Então é imunidade, não é isenção, é questão tributária. Mas ele não vai pagar, né? O estrangeiro que está buscando a sua regularização aqui migratória no país, ele tem que pagar algumas taxas, né? Mas ele fala, olha, eu não tenho condição de pagar isso, eu sou hipossuficiente econômico. Um venezuelano, por exemplo, está fugindo lá. Então, assim, aí vem o Supremo e fala, olha, isso aí, tudo bem, tem imunidade aí, tá certo aqui, ó. O fundamento, o artigo 5º, incisos 76 e 77, principalmente o 77, aí vem a tese fixada pelo Supremo, é imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente nos termos da... Eles pegaram exatamente a tese fixada pelo Supremo, né, decisão de 2021, de repercussão geral, e é o tema 988, e eles copiaram e colaram, botaram lá, né? Não. E isso aí imunidade, busca aquela gratuidade, né, para exercer a cidadania. Então ele está buscando exercer a cidadania. Então por isso tem a imunidade aí prevista, que é estabelecida pelo Supremo. Beleza, pela Constituição interpretada pelo Supremo, né, melhor dizendo. Então aqui a outra. Descumprida a função social da propriedade, a invocação da garantia constitucional do direito de propriedade não é meio hábil a evitar a desapropriação do imóvel rural para fins... Quer dizer, ele descumpriu a função social da propriedade, aí será desapropriado. Está previsto na Constituição, que é aquela ponderação, né? Um direito privado cede, né? É diminuído em prol de um interesse maior aí, né? Esse é o caso, né? Uma ponderação. Agora, não cabe a ele falar assim, na hora que ele for desapropriado, ele vai falar assim, não, mas é direito de propriedade, não posso. Claro que pode, né? Porque descumpriu a função social, né? Então você tem o equilíbrio aí desses dois. Então, ele fala, é descumprida a função. A invocação é que ele está buscando, né? A invocação da garantia constitucional do direito de propriedade não é meio hábil para evitar a desapropriação. Certo? Não, porque mesmo que ele fale, não, mas é direito de propriedade, pô, legal, bacana, toma aí, desapropriar. Por quê? Porque descumpriu a função social, que é uma determinação da Constituição. Então, fazer o quê? Tá certo. Beleza? Fica com